Em C. 220 C. Sob Qin Shi Huang, seções de fortificações anteriores foram unidas para formar um sistema de defesa unificado contra invasões do norte. A construção continuou até a dinastia Ming, 1368 a 1644, quando a Grande Muralha se tornou a maior estrutura militar do mundo. A sua importância histórica e estratégica só é igualada pelo seu significado arquitetónico. A Grande Muralha foi construída continuamente desde o século XIII C. até o século XVII d. C. na fronteira norte do país como o grande projeto de defesa militar dos sucessivos impérios chineses, com uma extensão total de mais de 20.000 km. A Grande Muralha começa a leste em Shanhaiguan, na província de Anhui, e termina em Jiayuguan, na província de Gansu, a oeste. O seu corpo principal é constituído por muralhas, pistas de cavalos, torres de vigia e abrigos na muralha, e inclui fortalezas e passagens ao longo da muralha. A Grande Muralha reflete a colisão e as trocas entre civilizações agrícolas e civilizações nómades. Na China Antiga, ele fornece evidências físicas significativas do pensamento estratégico-político de longo alcance, das poderosas forças militares e de defesa nacional dos impérios centrais da China Antiga. E é um excelente exemplo da soberba arquitetura militar, tecnologia e arte da China Antiga. Ele incorpora um significado inigualável como símbolo nacional para salvaguardar a segurança do país e seu povo. Critério. E. A Grande Muralha dos Ming é, não só pelo caráter ambicioso do empreendimento, mas também pela perfeição de sua construção, uma obra-prima absoluta. A única obra construída por mãos humanas neste planeta que pode ser vista da Lua. A muralha constitui, na vasta escala de um continente, um exemplo perfeito de arquitetura integrada à paisagem. Critério. E. Durante o período Xunkyu, os chineses impuseram seus modelos de construção e organização do espaço na construção das obras de defesa ao longo da fronteira norte. A propagação do sinicismo foi acentuada pelas transferências populacionais exigidas pela Grande Muralha. Critério. E. Que a Grande Muralha seja um testemunho excepcional das civilizações da China Antiga é ilustrado tanto pelas seções de terra batida das fortificações datadas do Reino Ocidental que são conservadas na província de Gansu quanto pela alvenaria admirável e universalmente aclamada do período Ming. Critério. IV. Esta propriedade cultural complexa e diacrónica é um exemplo notável e único de um conjunto arquitetónico-militar que serviu a um único propósito estratégico durante 2000 anos, mas cuja história de construção ilustra sucessivos avanços nas técnicas de defesa e adaptação a contextos políticos em mudança. Critério. Vi. A Grande Muralha tem um significado simbólico incomparável na história da China. Seu objetivo era proteger a China de agressões externas, mas também preservar sua cultura dos costumes de bárbaros estrangeiros, porque a sua construção implicava sofrimento. É uma das referências essenciais da literatura chinesa, sendo encontrada em obras como A Balada do Soldado, de Chen Lin. C. 200d. C. Ou os poemas de Tu Fu, 712 a 770. E os romances populares do período Ming. A Grande Muralha preserva integralmente todos os elementos materiais e espirituais e informações históricas e culturais que carregam seu valor universal excepcional. O percurso completo da Grande Muralha ao longo de 20.000 km. Bem como os elementos construídos em diferentes períodos históricos que constituem o complicado sistema de defesa da propriedade, incluindo muralhas, fortalezas, passagens e torres de balizamento, foram preservados até aos dias de hoje. Os métodos de construção da Grande Muralha em diferentes épocas e lugares foram integralmente mantidos, enquanto o inigualável significado cultural da Grande Muralha para a China ainda é reconhecido. Hoje, a integridade visual do Muro de Badalin foi impactada negativamente pela construção de instalações turísticas e um teleférico. Os elementos existentes da Grande Muralha mantêm sua localização original. Material, forma, tecnologia e estrutura. O layout original e a composição de vários componentes do sistema de defesa da Grande Muralha são mantidos, enquanto a perfeita integração da Grande Muralha com a topografia para formar uma paisagem sinuosa
E os conceitos militares que ela incorpora foram todos autenticamente preservados. A autenticidade do cenário da Grande Muralha é vulnerável à construção de instalações turísticas inadequadas. Os vários componentes da Grande Muralha foram listados como locais protegidos de prioridade estadual ou provincial sob a Lei da República Popular da China sobre a proteção de relíquias culturais. O Regulamento de Proteção da Grande Muralha, promulgado em 2006, é o documento legal específico para a conservação e gestão da Grande Muralha. A série de planos de conservação da Grande Muralha, que está a ser constantemente alargada e melhorada e abrange vários níveis desde o plano diretor aos planos provinciais e planos específicos. É uma importante garantia da conservação e gestão integral da Grande Muralha. A Administração Nacional de Património Cultural da China e as administrações provinciais de património cultural onde estão localizadas seções da Grande Muralha são responsáveis por orientar os governos locais na implementação de medidas de conservação e gestão para a Grande Muralha. O valor universal excepcional da Grande Muralha e todos os seus atributos devem ser protegidos como um todo, de modo a cumprir a preservação autêntica, integral e permanente do património. Para o efeito, tendo em conta as características da Grande Muralha, incluindo a sua escala massiva, distribuição transprovincial e condições complicadas para a sua proteção e conservação, os procedimentos e regulamentos de gestão, as intervenções de conservação do tecido e cenário original e a gestão do turismo devem ser mais sistemáticas, científicas, classificadas e priorizadas. Será estabelecido um sistema de gestão abrangente e eficiente, bem como medidas de conservação específicas para o tecido e ambiente originais. Enquanto se pode estabelecer uma relação harmoniosa de desenvolvimento sustentável entre a proteção do património e a economia social e a cultura. Enquanto isso, o estudo e a divulgação da rica conotação do valor universal excepcional do bem devem ser aprimorados, de modo a realizar de forma plena e sustentável os benefícios sociais e culturais da Grande Muralha.